Nos adultos, então, ele pesa 1,5 kg. Na sua face anterior, ou seja, a parte da frente, a gente encontra a vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão em formato de pera. Ele tem de 7 a 10 centímetros de comprimento e ele é responsável por armazenar e concentrar a bile. A bile que é produzida pelo fígado. Todo mundo achou aqui, ó, a vesícula biliar? Essa secreção atinge o intestino delgado, lá na porção do duodeno. O pâncreas é uma glândula mista, com função endócrina e exócrina. Qual a diferença dessas glândulas, endócrina e exócrina? Bom, a glândula endócrina, ela vai produzir aí produtos diretamente na corrente sanguínea. Esses produtos eles podem ser também hormônios. Já as glândulas exócrinas, elas excretam seus produtos na superfície do corpo ou em órgãos. Então, pode ser também hormônios ou não. Dessa maneira, nós temos aí os dois tipos de glândula, endócrina e exócrina. No caso do pâncreas, ele tem a função endócrina e exócrina. Quando ele lança aí a insulina na corrente sanguínea, nós estamos falando da parte exócrina. O suco pancreático, lançado no duodeno, por meio do ducto pancreático, possui diversas enzimas digestivas que auxiliam também no processo. Como funciona a digestão no nosso corpo? Então, como eu falei para vocês, a digestão ela se inicia na boca com o auxílio da enzima amilase salivar. É lá que digere o carboidrato. As enzimas elas possuem em sua estrutura um local onde o substrato ele vai se encaixar. Funciona como se fosse uma chave fechadura. E aí cada enzima vai se ligar a um determinado substrato. Por exemplo, a enzima que dissolve o amido, ela não dissolve outro tipo de substrato. Então, ela não encaixa perfeitamente para poder fazer a digestão e dar novos produtos para a gente. Então, as enzimas que participam sempre dessa reação buscam outro substrato e continuam assim até que termine toda a digestão. Os produtos da reação serão direcionados e atuarão em diferentes pontos do nosso metabolismo. A alteração no funcionamento das enzimas digestivas ou não prejudicam todo o metabolismo, levando a anomalias severas e, em alguns casos específicos, podem ser levados à morte. Então, todos nós temos enzimas que vão ser responsáveis por fazer aí a digestão de determinados produtos. E aí aqui nós temos uma curiosidade, né? Na verdade, aí ele faz parte da nossa digestão. Em uma dieta básica, há diferentes porções de carboidrato, proteínas e lipídios, dentre outros nutrientes orgânicos e inorgânicos. A digestão dos alimentos ocorre por meio do processo mecânico e químico. A digestão mecânica fragmenta o alimento, ingerindo, reduzindo em partículas menores. A digestão química, ela atua por meio de enzimas, onde os fragmentos vão ser transformados em nutrientes que serão absorvidos. Os restos alimentares serão liberados no meio ambiente, através das fezes. A saliva tem um importante papel no controle da acidez, mantendo próxima da neutralidade. O alimento, depois de misturado à saliva, recebe o nome de bolo alimentar. O bolo alimentar é deglutido, passando pela faringe e esôfago, chegando ao estômago. O bolo alimentar chega ao estômago por meio das contrações musculares, chamadas de movimentos peristálticos, ou simplesmente de peristaltismo. A enzima é a pepsina, que irá atuar sobre as proteínas que são abundantes na carne, no feijão, no ovo, entre outros. O ácido clorídrico torna o suco gástrico ácido, o que é importante para a ativação da pepsina, uma outra enzima. Além disso, a acidez do suco gástrico amolece o alimento e favorece a eliminação de bactérias que foram ingeridas com o bolo alimentar. Então, elas já são destruídas aí com a participação desse suco gástrico.
Vamos especificar um pouquinho mais o intestino delgado e grosso. O intestino delgado, ele é o último compartimento da nossa digestão, principalmente no duodeno. A primeira porção é o jejuno, é onde se processa a digestão. As células que compõem a mucosa intestinal secretam o suco intestinal ou entérico com enzimas específicas, como, por exemplo, as peptidases e as carboidrases, ou seja, enzimas que vão auxiliar no processo. Elas degradam, respectivamente, peptídeos e carboidratos. Além do suco entérico, outras secreções vão ser lançadas no duodeno, como as do pâncreas e as da vesícula biliar. O pâncreas secreta o suco pancreático. O suco pancreático é composto também por enzimas, como a tripsina, a quimiotripsina, que faz a digestão das proteínas, a lipase pancreática, que faz a digestão de lipídios, a amilase pancreática, que faz a digestão dos carboidratos, além de enzimas. O suco pancreático é rico em bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo, promovendo um meio de atuação favorável para as enzimas no suco entérico e pancreático. E aqui nós temos o nosso intestino delgado com as vilosidades dele. Então, essa camada muscular longitudinal é quem auxilia aí nos movimentos peristálticos. Aqui nós temos uma tabela com os movimentos fisiológicos que são envolvidos aí no nosso processo de digestão. Então, por exemplo, a mastigação, que ocorre na boca com a ação dos dentes, a deglutição, que acontece no final da faringe com o auxílio da língua e dos movimentos controlados pela epiglote, e aí ela tem função de deslocar o bolo alimentar. A nossa epiglote, ela vai fazer parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Quando ela está aberta, o ar ele passa para o nosso sistema respiratório e quando ela está fechada, o alimento ele passa para poder chegar até o estômago. Então, ela não funciona junto. Quando a gente engasga, por exemplo, pode ser que ela estava aberta e o alimento passou pelo canal errado, pode-se assim dizer. E aí a gente tosse, o alimento ele retorna à nossa boca e faz com que ele vá, então, percorrer o seu caminho correto a partir daí. E aí ele fala pra gente de vários fenômenos: mastigação, ensalivação, deglutição, quimificação, quilificação, absorção e a defecação. E aqui nós temos uma tabela com as enzimas. Então, as enzimas que vão ficar nos diferentes compartimentos do nosso sistema digestório, como na boca, no intestino, no delgado, no estômago. E aí, essa tabela, nós vamos ter as principais enzimas presentes no nosso sistema digestório. Então, a amilase salivar ou pitialina, ela vai estar sendo produzida nas glândulas salivares, lá na nossa boca, e ela converte o amido em maltose. Nós temos, além dela, outras: a pepsina, a tripsina, a amilase pancreática, ela vai ser produzida pelo pâncreas, lá no nosso intestino delgado, na parte do duodeno, e ela converte também o amido em maltose. Então, tanto a amilase salivar como a amilase pancreática, as duas têm a mesma função, converter o amido em maltose, porém em locais diferentes de atuação, em locais de produção diferente também. Todas as outras enzimas também são de importante função no nosso corpo. E aqui, para finalizar, um distúrbio do nosso sistema digestório é a cárie. Então, a cárie ela vai ser causada pela destruição parcial ou total dos nossos tecidos dentários, então como o esmalte e a dentina, por exemplo, pela ação de ácidos produzidos e liberados pelas bactérias. A cárie é uma doença infecciosa e transmissível. Ela pode ser evitada através da higiene bucal, com uso de fio dental, escovação e uso regular de antissépticos bucais. Além disso, ela pode ser evitada reduzindo o consumo excessivo de carboidratos, como doces e balas, por exemplo. Então, aqui nós temos a cárie já no estágio bem avançado. Aqui no